Boa noite. Hoje nós vamos refletir no livro de João, no capítulo 6, do verso 16 até o 21. E esse texto bíblico é o texto bíblico que fala de um momento muito conhecido, fala do momento em que Jesus vai encontrar com os discípulos já dentro de uma tempestade. Jesus aparece no meio da tempestade. Ele não está no barco, a tempestade acontece e Jesus surge para socorrê-los. E como é bom, não é? Quando a gente está no meio de uma tempestade, está no meio de uma situação de aflição, a gente receber um rosto amigo e, principalmente, encontrar quem pode resolver. E foi isso que aconteceu. Os discípulos estavam em missão com Jesus, eles tinham acabado de viver aquele momento maravilhoso da multiplicação dos pães. Mas a multiplicação dos pães foi um pouquinho cansativa, porque foi o dia todo Jesus falando com uma multidão, depois eles tiveram que servir a multidão, porque Jesus multiplicou o pão maravilhoso, e eles tiveram, então, que servir, né, o pão, ou seja, cada pessoa ia abrindo, mas eles tiveram que organizar os cestos, organizar as pessoas sentando em grupo, tudo isso leva um dia inteiro de atividade, né? E, a partir dali, eles, então, se deslocaram. E Jesus disse, olha, eu vou para o monte orar, e vocês entrem no barco e passem para o outro lado, né? Estejam indo na direção de Cafarnaum. Então, os discípulos entram no barco e eles estão indo agora navegando, né? E Jesus vai para o monte orar. Mas a noite vem, está escuro, e muito escuro porque é cerca de 3 horas da manhã. A Bíblia diz que é a 4ª vigília da noite. Isso, para nosso horário, significa 3 horas da manhã. E é um horário de muita escuridão, né? E, a partir desse momento de muita escuridão, as coisas dentro do mar não são muito fáceis, porque se levantou um vento, se levantou um balançar das águas. E o texto bíblico de Mateus e de Marcos diz que o barco foi açoitado, significa que o vento era contrário, ou seja, eles estavam remando e com esforço. Você remar na direção que o vento leva é muito bom. Hoje ainda na televisão foi mostrado um senhor que navegou sozinho, né? Atravessou o mar de uma ponta a outra, se eu não me engano era da Inglaterra até a África, e sozinho. E o recorde dele é que ele tinha 76 anos, sozinho, 56 dias. E ele falou que, apesar de ser uma distância longa, não foi tão difícil, porque o vento era a favor. Então, o vento era favorável. Ele só tinha que lidar com a situação da solidão e do incômodo. Mas não foi assim com os discípulos. Os discípulos estavam juntos, em número de 12, dentro de um barco, no escuro, cansados. E você remar no vento contrário a noite toda, também dá fome, né? Dá fome, dá cansaço, dá irritação. Quanta coisa acontece quando a gente está em situação aflitiva. E eles grande parte deles eram pescadores. Para eles estarem atemorizados, como diz a Bíblia, significa que eles conheciam o mar e sabiam que aquela situação não era agradável. Mas estava escuro, estava barulhento, porque vento faz barulho, né? O bater das águas também, estavam cansados, remaram muito. Simplesmente nada era favorável. Mas Jesus, que foi para o monte orar, ele foi falar com quem? Com Deus. Ele é o próprio Deus. E diz a palavra de Deus que Jesus, vendo, percebendo, Jesus, então, se aproxima.
Mas por que Jesus foi para o monte? O texto bíblico diz, no verso 15 de João, que quando Jesus saiu ali da multiplicação dos pães, muita gente queria aclamar Jesus rei, ou seja, queria que Jesus se pronunciasse como um bom político, né? Assumisse uma posição que não era o que Jesus veio fazer à Terra. Jesus veio morrer e ressuscitar por nós. Então, não era a missão de Jesus ser rei em Jerusalém, um rei humano, físico, daquele reinado ali. Então, Jesus foi para o monte. Mas não é porque Jesus foi se resguardar no monte e estar na oração que Jesus esqueceu daquilo que ele foi convocado, que era treinar os discípulos. Então, algumas vezes a gente pensa até que a situação dessa terra distrai Deus, né? Eu escutei nesse período de pandemia muita gente aflita, né, assustada com o que estava acontecendo e não conseguia sequer compreender. E muitas vezes acontece isso, a gente quando não compreende, a gente se aflige, se desespera e nem pensa na possibilidade de clamar a Deus, né? Mas o interessante é que esses discípulos, eles estavam com a memória fresca. Eles tinham acabado de ver, junto com a multidão, um milagre absurdo, que era a multiplicação dos pães, né? De poucos pães e peixes, uma multidão se alimentar. E o Deus que supre a fome é o Deus também que escuta a nossa voz. Mas a Bíblia diz que eles não clamaram pelo nome de Jesus, eles ficaram sozinhos no barco, no escuro, à noite, e apavorados. Mas como é importante, quando a gente está sozinho, no escuro, onde quer que seja, a gente clamar o nome de Jesus, clamar o nome de Deus, porque ele vem em nosso socorro. Mas ainda que a gente pense que porque não clamou, Deus não vem, aí eu esqueci de fazer o pedido, então a pizza não vem. Não, Jesus não é pizzaiolo, Jesus não é dono de restaurante, nem bombeiro. Jesus é Deus. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele tem consciência e responsabilidade. Quanta gente tem consciência, mas tem o coração maldoso, não tem responsabilidade, né? Mas Deus não é assim, Jesus não é assim. Jesus é amoroso. E lá no monte, a Bíblia diz que Jesus percebe a aflição daqueles discípulos. E Jesus vai em direção a eles. Mas Jesus vai andando sobre o mar. E o interessante é que o livro de João não acentua que Jesus foi sobre o mar. Acentua o encontro dele com os discípulos. Lá no livro de Mateus, esse mesmo relato acontece, mas a ênfase de Mateus é dizer o comportamento de Pedro, que Pedro foi sem fé, duvidou, né? Foi no primeiro momento ousado, porém faltou fé. E os discípulos não perceberam, né, toda a presença de Jesus na sua chegada. Lá no livro de Marcos, esse mesmo episódio é narrado, mas a ênfase é dada que depois que encontraram Jesus e Jesus os salvou desse período de agitação no mar, eles tiveram outros grandes milagres para fazer, mas João não. João dá valor a uma coisa muito interessante, ao relacionamento, ao encontro. Como é importante encontrarmos a solução, porque quando a gente encontra a solução, já foi dito, a gente encontra descanso, né? Nosso coração descansa, e quando a gente descansa, a gente se percebe que o Senhor nunca nos deixou, que o Senhor nunca nos abandonou, que o seu cuidado sempre esteve presente, ainda que os nossos olhos não pudessem perceber, que a nossa consciência talvez até nem soubesse, mas a presença do Senhor era real. Então, Deus que criou o homem e a mulher não abandonou no jardim, mas também não abandonou no mundo, nem abandonou em todas as dificuldades, o período que o povo de Deus foi para o cativeiro, não vai nos abandonar hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a palavra de Deus. Então,
João dá valor a esse encontro, a essa percepção de identidade. Esses homens estiveram com Jesus 3 anos seguidos. Jesus os chamou, os convocou, nesse ambiente mesmo, de mar, rede, barco, porque esse mar, na verdade, é um lago. E esse lago tem várias cidadezinhas ao redor, né, ali à beira desse lago. Então, Jesus andou por aquela região toda, a região da Galileia. Jesus chamou os discípulos por ali, caminhou com eles por ali, ensinou. Galileia foi um lugar onde Jesus ensinou, onde percebeu, né, muitos milagres, viu muitos movimentos de Jesus por ali. Ou seja, essa região, assim como os discípulos, tiveram o privilégio de encontrar, mas privilégio maior foi dos discípulos, porque eles foram treinados, formados por Jesus. Então, esse período parecia que eles tinham muita intimidade com Jesus. Eles podiam conhecer a pessoa física de Jesus, mas o poder extraordinário de segurança, de proteção de Jesus, eles ainda não conheciam. E o interessante é que eles tinham acabado de ver um milagre extraordinário, entre curas, milagres, porque tudo isso aconteceu. Também teve a multiplicação dos pães com muito trabalho. E ainda assim, o cansaço, o medo, porque a Bíblia diz que eles tiveram medo. Diz assim: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, é uma medida antiga, significa 5 a 6 quilômetros. É o equivalente a você sair aqui no Rio, do bairro do Meier até a Tijuca, 5 a 6 quilômetros. Eles remaram tudo isso contra o vento. E viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Eles tiveram medo. Olha que interessante. De noite, você vê uma pessoa amiga, eles tiveram medo. O medo era tão grande que o livro de Mateus diz que eles acharam que era um fantasma, né? Coisa que não existe. Eles ficaram apavorados. E Jesus sabia, tanto é que Jesus foi em direção a eles. E a palavra de Jesus, que conhece cada um, esse é o nosso Deus, que convidou cada um, que teve uma experiência espiritual, pessoal, com cada um deles. Jesus chega e diz a seguinte palavra, verso 20: sou eu, não temais. Olha que palavra tranquilizadora. Pouca coisa, não foi discurso, não foi gritaria, né? Não foi um solta-foguetes, nada. Jesus se aproxima andando sobrenaturalmente sobre o mar, e ele se aproxima e diz: sou eu, não temais. Isso foi tão importante, essa palavra foi tão importante, que o Novo Testamento todo narra exatamente esse termo que Jesus usou. Sou eu sou. Quando Deus diz que é Ele está mostrando que Ele está presente. Nós já sabemos que Ele é presente, mas Ele está afirmando, e quando Ele diz sou eu, faz a diferença. Eu estava observando nesse tempo de muitos filmes e televisão, porque a pandemia promove isso, né? Eu estava vendo vários filmes lá de resgate, você já viu também, de bombeiros, né? De policiais. Quando ele vai resgatar alguém, o que ele fala? É a polícia. Fique tranquilo, né? Ele dá uma palavra que imediatamente, até o salva-vidas fala a mesma coisa, né? Cheguei, né? Agora você está seguro. Uma palavra de tranquilidade. Mas muitas vezes a vítima não se aquieta, né? A pessoa que está sendo socorrida ainda continua se debatendo. Mas a Bíblia diz que uma particularidade, como é que eles reagiram à presença de Jesus, como é que eles reagiram ao socorro de Jesus. Jesus entendeu perfeitamente que não era só estar ali, era tratar do medo que eles sentiam também. Então, Jesus diz, a palavra de Deus diz que, então, esses homens, os discípulos, de boa mente, olha que interessante, né? De boa mentalidade, o receberam no barco.
de boa mente. Quantas vezes alguém vem nos confortar, nos aquietar, né? Trazendo uma boa palavra no nome de Jesus, posso orar por você, muitas vezes uma oração, e a gente não tem boa mente, a gente não tem boa disposição com a pessoa que se aproxima, né? Às vezes a gente até recebe mal, mas a Bíblia diz que os discípulos, então, depois de ouvir Jesus, diz que eles, com boa mente, com boa memória, né, com atenção, eles então receberam no barco. E logo o barco chegou à terra e para onde eles foram. Quando eles ouviram a voz de Jesus no meio da escuridão, dizendo: sou eu, não temais, a cena muda totalmente. Os discípulos de boa mente, de boa disposição, trazem à memória, inclusive a palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E esses discípulos tinham muita coisa, né? Que tinham acabado de se lembrar do Deus poderoso e amoroso. Eles se aquietam, eles recebem de bom grado, eles já não acham mais que é fantasma nenhum, eles já sabem que é Jesus, é o sobrenatural de Jesus. E eles se abrem para isso. Como é importante a gente lembrar de que é bom e devemos ouvir Deus. Mas como é que a gente pode ouvir Deus hoje, se o próprio Jesus fisicamente não está entre nós? Nós podemos ouvir Jesus quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós trazemos à nossa memória um texto bíblico. Nós podemos muito, nós podemos muito. Então, eu quero dizer para você que nós temos possibilidade de, no meio do medo, e nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, o que mais se tem é medo, pavor, tem até gente que, né, se lança aí com a atitude contra a sua própria vida. Então, não tenha pavor, não tenha medo, porque isso faz com que a gente veja até o que não existe. A gente já está vendo a vacina chegar, a gente já está vendo a ciência evoluir, a comunicação entre os países acontecerem, a gente já está vendo tanta coisa boa chegando, né? Olha só, a gente já escuta as boas novas chegando. É só a gente olhar e a gente vai ver que isso é mão de Deus. E isso é o Deus poderoso que derramou sabedoria e que está chegando na nossa vez, na nossa terra, na nossa vida. Mas a Bíblia diz que eles abriram, né? Que eles se abriram com boa mente e também disseram que receberam Jesus no barco. Ou seja, entra aqui, senta, fique conosco. Como é importante a gente abrir a nossa vida e dizer para Jesus, né? Olha, um barco da minha vida, o barco da minha situação, né? Tem espaço para o Senhor. E não é um espaço pequeno, não, se assente. Receber de bom grado significa ser humilde, para dizer: eu abro espaço porque o Senhor resolve. Porque o Senhor, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, já diz a música que a gente conhece, né? Então, faz diferença a gente não apenas dizer: Jesus, né? Se o Senhor está por aí, entra aqui então, né? Isso não é boa mente, isso não é abrir o coração, isso até é um ato de arrogância e de desafiar o Senhor. Mas quem tem boa mente, foi o que disse a palavra, quem tem o coração aberto, disposição, coragem para receber Jesus. A palavra, no grego, mente quer dizer isso, coragem, né? Abrir o coração, abrir o entendimento. Você, então, percebe, a palavra de Deus diz que quando Jesus chegava em muitas casas, diz que Zaqueu, aquele homem, né, ele recebeu gostoso Jesus, ou seja, de boa vontade. Será que eu e você estamos fazendo
o nosso melhor para que Cristo esteja no nosso barco, no barco da nossa vida, navegue conosco, porque o texto diz que logo chegaram à terra. Quando a gente coloca Deus no meio, e ele cabe em qualquer lugar, porque ele é Senhor, ele é dono de toda a terra, ele é dono de tudo. Então, faz diferença. Diz que logo chegaram à terra. Chegaram à terra por quê? Porque, segundo alguns estudiosos, acha-se que eles estavam no meio do lago. Mas, como eu não conheço tanto lago, né? E a gente não pode afirmar com precisão onde eles estavam, eu quero dizer que toda vez que a gente se sente bem e seguro, o tempo passa rápido, né? As coisas boas sempre passam rápido. Então, o passou rápido pode ter sido na qualidade do tempo, mas pode ter sido na velocidade do tempo também. O fato é que, com Jesus, a situação é oposta do que começou, né? E é sempre assim, quando Cristo entra, o desfecho não é bom, é ótimo, porque Jesus nunca tinha abandonado esses discípulos. A missão de Jesus era essa, cuidar dos discípulos para que eles multiplicassem e o evangelho chegasse até cada um de nós, e a palavra de Deus chegasse até cada um de nós, e o sacrifício de Cristo fosse reconhecido por cada um de nós. Então, se Jesus veio com esta missão, como é que Jesus iria abandonar aqueles a quem Jesus está formando? Jamais. Deus tem compromisso. Então, vamos nos lembrar, quando a gente tiver essa impressão, quando a gente estiver no mar da angústia, quando a gente estiver no mar da preocupação, quando a gente estiver no mar da enfermidade, o período da Covid é praticamente isso, né? A gente está vendo a superlotação dos hospitais com quem está doente e com quem já estava doente de outras doenças. Mas Deus tem espaço nesses lugares. Você está abrindo o coração no seu período de doença, no seu período de preocupação, no seu período de dificuldade emocional, social, porque Jesus está presente. Mas ele quer se aproximar. E quantas vezes a gente não se abre para perceber a proximidade dele. Então, os discípulos, eles conviveram com Jesus, como falamos, viram muitas coisas, mas a intimidade nem sempre ela garante uma segurança, né? Às vezes a intimidade revela os defeitos, né? É o contrário, a gente tem a vontade de se afastar, mas com Jesus não. Quanto mais íntimo de Jesus, mais a gente escuta Jesus. E a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é segurança, é confiança. Os discípulos ouviram a voz de Jesus. E Jesus dizer, sou eu. Ele nem falou muito, ele falou pouca coisa, mas ele falou o suficiente para quem é íntimo. Sou eu. Você reconhece, você conhece o jeito. Poucas palavras traduzem tudo. E Jesus também foi assertivo, foi na questão que os afligia. Existiu o mar, existiu o vento, existiu o cansaço, mas Jesus foi assertivo, ele disse, não tem mais. Ou seja, o medo é que está desgastando vocês. Então, nós temos que ter atenção, porque muitas vezes a gente está no meio disso tudo, achando que isso é que está desgastando, isso é que é o perigo. Deixa Jesus entrar no barco, deixa Jesus se aproximar e dizer para você o que é, qual é a fonte do meu, do seu medo, do nosso medo, do medo de todas as pessoas que estão vivendo no mar das dificuldades. E eu quero orar por você, por todos nós que estamos precisando, né? Você que já sabe que Jesus está presente, que você se abra para perceber e se apropriar da presença, do aconchego, das palavras de intimidade, que você reconhece a presença dele. Assim como você que ainda não tem intimidade com Jesus, que não sabe nem como fazer, hoje, agora, esse é o momento da gente juntos orarmos aqui e dizermos para Jesus, entra no meu barco, Senhor, navega comigo para eu passar logo, né? Chegar logo
na solução, porque com Jesus faz diferença. Então, é importante a gente lembrar que Jesus sabe o ponto certo. Então, vamos orar e entregar essa sua necessidade que muitas vezes nem passa na nossa mente. Vamos pedir a Deus para atingir e chamar pelo nome. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque Tu és o nosso Deus, o Deus fiel, presente, verdadeiro. Muito obrigada, Senhor, que assim como os discípulos que estiveram numa situação difícil, em que parecia que o Senhor estava tão longe, hoje ainda na nossa vida, há momentos que a gente também se perde, que a gente esquece que o Senhor nos vê e se aproxima e se faz presente e mais palpavelmente usa dessa linguagem que a gente te reconhece, sabe, Senhor, hoje aqui nesse lugar, nesse ponto de encontro virtual, Senhor, há pessoas que precisam que o Senhor fale, chame pelo nome delas, que o Senhor, no nome de Jesus, se coloque de uma forma aconchegante, porque só em Ti há descanso, só em Ti o medo vai embora. Só sabendo que o Senhor está presente. E, Senhor, muitas vezes a nossa fé vacila. Então, eu quero te pedir, aquele que está sem fé, que sabe que não crê e tem dificuldade, que o Senhor, por misericórdia, se aproxime, que o Senhor ajude essa pessoa a ter uma boa mente, a abrir espaço para que o Senhor trabalhe. Em nome de Jesus. E eu quero te pedir também por aquela pessoa que já te conhece e que ela precisa se ajustar, Senhor, se aquietar, em nome de Jesus, que ela veja a tua mão. E quem não te conhece, que o Senhor se revele, em nome de Jesus. Senhor, porque só tu tens o poder de acalmar, de fazer o vento, de fazer as ondas cessarem. Senhor, o barulho do vento atrapalhou o povo atravessando o deserto. Senhor, em nome de Jesus, a escuridão também causou medo quando o povo ia atravessar o Mar Vermelho. Mas o Senhor, que é Deus, se fez presente. Moisés clamou pelo nome do Senhor, e hoje eu estou clamando pelo nome de Jesus, porque Jesus é Deus na terra. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje, na nossa vida, ao nosso redor, Senhor, na nossa cidade, que a sua presença se faça, em nome de Jesus. E aquele coração que hoje está sem rumo, que o Senhor venha pilotar o barco dessa vida, porque contigo no barco nada afunda, ninguém se perde. Ao contrário, que a sua voz tenha espaço no coração daquele ouvinte que está sem norte, que está vendo fantasma onde não existe. Por isso eu quero te pedir, se apresenta, Senhor, como Deus na vida dessa pessoa, que ela tenha uma experiência pessoal nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no momento que ela estiver ouvindo essa oração. É no nome específico de Jesus e exclusivo de Jesus, que morreu, que ressuscitou, que vive está e voltará. No nome do Senhor, Rei Jesus, que nós oramos. Amém. Amém?